Então Estevão, ele, como na verdade ele tinha uma missão determinada pelos apóstolos que estavam ali, na verdade preocupados em trazer o que se referia ao próprio chamado, né, que era de divulgar a palavra de Deus. Então existia neste período, vamos dizer assim, uma quantidade de pessoas que devido à grande procura pelos atos em que os apóstolos faziam por intermédio do nome de Jesus, muitos que estavam ali se preocupavam mais no bem-estar, no que se referia à própria condição, né, do ser humano. Ele não sobrevive se não houver o alimento, o alimento que se refere-se a dar a ele, vamos dizer assim, o sustento físico para que ele possa viver a sua vida. Isso aí o próprio Jesus, quando estava lá pregando, ele falando a respeito da primeira multiplicação, foram 5.000 pessoas que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda multiplicação, já diminuiu a quantidade, no caso seria de 4.000. Quando houve nessa primeira multiplicação, que Jesus atravessando o lago, a princípio é um lago, o mar, ele do outro lado já, os que estavam do lado de cá, que participaram da primeira multiplicação, ficaram agoniados, porque Jesus tinha atravessado o mar e eles queriam ir de encontro a Jesus. Chegaram então do outro lado, talvez pelo intermédio de alguém que tinha uma embarcação, chegando no local, estavam procurando a Jesus. Isso você vai encontrar na segunda multiplicação. E o que aconteceu? Naquele mesmo instante em que eles estavam ali procurando a Jesus, acharam o mestre. Mestre, estamos à sua procura. Aí ele disse, você está à minha procura? Eu sei porque que vocês vieram à minha procura. Porque eu havia alimentado os outros, né? E vocês vieram então em busca disso também. Temos aí a mesma coisa nos dias de hoje. Eu vejo alguns segmentos que se colocam à disposição do povo. É óbvio que isso aí também é uma ação social e é louvável que isso aconteça. Porém, o discernimento do povo não mudou nos dias de hoje. É a mesma coisa em que Jesus falou. Vocês estão vindo à minha procura? Não, vocês estão vindo à procura do que vocês tiveram do outro lado, que foi o alimento. Então, o próprio Jesus reconheceu isso, que o ser humano ele é tendencioso, ele tem o seu lado focado mais no superficial, no apalpável, no visível. Eu já presenciei, irmãos, pessoas que congregavam não, visitavam a igreja e quando era no dia específico para ir para uma outra denominação, ficavam ausentes durante uns dias para se fazer presente lá na outra, para quando chegasse na época, que era o final do mês, ou o início dele, pudesse receber a sua cesta básica. E aí, irmãos? Então, aqui em Atos 6, fala-se, na verdade, o que houve aqui. Um princípio de confusão entre judeus helenitas, que protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica. Estavam, na verdade, preocupados porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Você vê, não mudou em nada os dias de hoje. Então, hoje é a mesma coisa, não muda em nada, irmãos. É uma briga de entendimento. Quando se fala a respeito de coisas, vamos dizer assim, coisas materiais, é muito mais aplicado o envolvimento das pessoas do que a palavra, o conhecimento, que diz a palavra que conhecereis a verdade vos libertará. O que acontece, irmãos, é que vivem em um dia, que na verdade significa que hoje, eu ouvi sempre uma palavra que dizia assim,
Quem come de véspera, come sempre. É verdade. O que é isso? É você sempre poupar. É sempre você colocar... o que acontece? Eu vou comer hoje, que amanhã não sei se eu como. É diferente. Quem come de véspera, come sempre. O que é isso, irmãos? É a provisão, acreditar de que Deus ele é o provedor. O que acontece se você hoje fizer o uso do que você tem em casa de forma exagerada, sem o cuidado de saber de que existe um dia após outro? Como diz a palavra, cabe do seu próprio dia o seu mal. Mas não quer dizer que você não venha fazer pelo menos um pouco do que se refere à palavra, de você guardar o que você tem aprendido, para que você venha fazer o uso com conhecimento e inteligência. Como diz a própria palavra, né? Servos, porém, não podemos ser negligentes. Nós não podemos enterrar o que Deus tem nos dado, que são os talentos, para que nós possamos ficar com medo de amanhã, de repente, não termos. Temos que saber de que Deus é provisão, mas como se fosse de coisas materiais, nós temos que buscar em Deus, primeiramente em Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, já estejamos de entendimento aqui entre eles. Aí Estevão vai, por ser um diácono, vai lá e coloca. Na verdade, eles chamam, né, os que estavam ali. Então, chamaram os diáconos para que pudessem se encarregar de tratar desses assuntos, enquanto eles se preocupariam, no caso, em fazer o quê? A palavra ser divulgada. É sensato. Eles falaram assim, então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram, não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. É fato. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Interessante essa passagem. Portanto, irmãos, aqui. Então os 12, não foi só apenas um só, mas os 12. Os 12 se reuniram e disseram a seguinte, e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Aí, irmãos, diante das situações em que nós vivemos hoje, jamais eu iria usar isso como sendo meios de chamar a atenção de quem quer que seja, ou trazer à evidência tais ações como se fosse o remédio, como se fosse, vamos dizer assim, um refúgio, como se eu, na verdade, fazendo isso, obteriam algo da parte de Deus. Não. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Eu não posso, irmãos, trazer a você uma palavra onde te traga o desencorajamento, onde ele traga a impossibilidade, onde ele traga, vamos dizer assim, a falta de fé, para uma situação que, se nós não estivermos nos cuidando contra essas questões de prevenção, estaremos realmente aí, irmãos, a uma situação de um perigo iminente. De que adianta eu não fazer reuniões, mas fazer aglomerações de determinadas ações sociais com pessoas? Não adianta de nada, irmãos. Eu não posso usar isso como meio, eu não posso usar isso como uma desculpa. Me perdoe, mas eu não posso usar isso como uma desculpa para que eu não possa ter o grupo, a congregação em atividade. Eu não tenho como, não há justificativa para isso. De que adianta, irmãos, eu não fazer aglomerações para cultuar a Deus, mas eu fazer aglomerações para boas ações? Para mim isso é uma situação que não me agrada muito aos meus olhos. O Senhor diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então não é por obras, é por fé e dom de Deus. Então aqui já existia esses
vamos dizer assim, essas desavenças entre eles aqui, porque uns que estavam ali faziam parte do mesmo, porém de clãs diferentes, possivelmente. Um era israelitas que falavam hebraico aramaico, e o outro eram judeus, que estavam ali, helenitas, né, que protestaram sobre as questões das viúvas, ou seja, umas ganhavam e outras não. E quando a palavra diz que temos que acolher as viúvas, não se fala a respeito de quais são, fala-se de viúvas, dos órfãos, fala-se de órfãos. Óbvio que a palavra do Senhor diz que primeiramente os domésticos na fé, mas não quer dizer que você não tem que fazer para os demais. Então existe Jesus falou sobre isso. Os que estavam ali eram 5 mil na primeira multiplicação. Na segunda já não foi 5, foi 4. Esses 1.000 que ficaram para trás, não se sabe nem o porquê. Você vê que a cidade que Jesus estava, e ali existiam endemoniados, pessoas da cidade criavam porcos. Jesus foi proibido de entrar na cidade, porque eles não queriam perder a sua fonte de renda, que era a venda de carne suína. E quando a carne suína para os judeus é imunda. Então ali Jesus, respeitando então o direito, né, vamos dizer assim, nessa esfera do direito de escolha, o Senhor diz que não é as pessoas que o escolhem, mas Ele é que escolhe as pessoas. Se ali não houve, ou se houve, foi por intermédio daquele homem que foi liberto dos demônios, que Jesus falou assim, ó, não vem comigo não, fica aí. Vai lá anunciar entre os seus. Primeiramente entre os seus, os de casa. E porque o ex-endemoniado, vamos dizer assim, de Gadareno, ele queria ir com Jesus. Mas ele não queria, Jesus não queria que ele fosse, porque Jesus não queria entrar naquela cidade, porque sabia que ele entrando ali ia ter problemas. E Jesus não queria ser o problema, ele queria, na verdade, mostrar que ele era a solução. Mas, como ele tinha um propósito pré-estabelecido neste lugar, em que ele encontrou esse homem endemoniado, ele deixou que o homem ficasse e ele fosse seguir adiante. Então, nessa passagem aqui, a gente vai retratar sobre isso. E o que aconteceu? Depois de ter feito tudo que fez Estevão, da sua defesa, dizendo tudo aquilo que havia já sido falado a respeito de Moisés, que Moisés, depois de 40 anos de idade, é que Moisés foi lá visitar o povo, para ver os da sua, vamos dizer assim, nacionalidade. Foi lá curioso para saber como era, e chegou lá e presenciou uma cena, que foi uma cena de agressão, em que ele foi lá e tentou ajudar e acabou, numa dessas, desferindo um golpe e veio a matar um egípcio. E ele saiu correndo, e quando voltou, depois de uns dias, não sei se foi o dia seguinte, eu não me recordo agora na leitura, mas eu creio que deve ter sido, ele voltou de novo lá, e chegou lá e encontrou os dois hebreus brigando entre si, os israelitas, né, brigando entre si, e quando ele foi apartar a briga, um deles se levantou. Você vai fazer o mesmo que você fez com o egípcio? Aí Moisés criou um pavor de que ele teve que fugir para Midian e lá encontrava, na verdade, a sua própria família. O que eu quero dizer com isso, irmão? Tudo é um propósito de Deus. Então, Saulo, que por sua vez, presenciou toda essa cena. E quantas vezes nós negligenciamos algumas coisas? Nós negligenciamos não é porque negligenciamos porque queremos negligenciar, não. Porque tudo tem um propósito de Deus, irmão. Eu dei um testemunho breve a respeito da minha vida, do que eu havia sido, na verdade, acontecido comigo, de uma ocorrência, que essa ocorrência gerou uma situação desfavorável, aparentemente, para quem estava lá sendo conduzido, e automaticamente a pessoa viveu realmente os seus vamos dizer assim, né, piores momentos em que talvez um homem natural pudesse passar. Ou melhor, talvez não, certo? Que o homem natural não teria essa visão de passar por o que passou. Mas eu depois de um tempo é que eu pude contemplar que, na verdade, não se tratava de um homem natural, mas sim de um homem espiritual. E isso, por sua vez, realmente criou
essa visão que depois, com o tempo, eu pude contemplar. E a respeito disso eu vou contar no próximo vídeo que eu fizer e falar a vocês o que aconteceu ali naquele local, embora seja breve. Então daqui a pouco eu volto de novo.